tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje nós vamos concluir as atividades do livro de atividades do primeiro volume, só que só do capítulo 1, beleza? Pessoal, não esqueçam que vocês seguindo, se inscrevendo, curtindo, né, assinalando lá o sininho, né, ativando o sininho, vocês vão ver toda vez que eu colocar um vídeo novo para vocês, tá bom? Então não esqueçam, façam isso, se inscrevam, né, ative o sininho lá, não é coisa de youtuber, é só para que vocês tenham acesso aos vídeos toda vez que eu incluí-los, né, no nosso canalzinho por onde a gente acompanha as aulas. Beleza? Um abraço, até mais! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Vamos dar continuidade aqui à nossa resolução do livro de atividades de geografia. Tá? Lembrando que é o livro de atividades volume 1 que nós estamos fazendo. Tá? Que trata sobre os conceitos principais de geografia no capítulo 1 e a cartografia no capítulo 2. Tá bom? Então nós paramos na página 7. Né, na atividade 10. Então, vocês tinham que fazer do 1 até o 10. E agora eu vou passar mais algumas atividades para vocês na continuação. Então, nós vimos sobre o conceito de paisagem, de espaço geográfico e de elementos naturais e artificiais, ações do homem na natureza, né, tudo isso. E agora a gente vai começar a ver um outro conceito, que é o conceito de lugar. Lembrando que o lugar ele é um conceito que está relacionado ao nosso espaço de vivência, ou seja, aquele espaço onde nós realizamos as nossas principais atividades, ou seja, as atividades mais íntimas do nosso cotidiano. Então, o lugar onde a gente come, o lugar onde a gente vai no banheiro, o lugar onde a gente estuda, o lugar onde a gente senta, o lugar onde a gente compra roupa, o lugar onde o banco está, né? O lugar onde o shopping está instalado. Então, o conceito de lugar está relacionado a atividades íntimas, né? Atividades aquelas que a gente realiza algo em específico, tá bom? Então, aqui tem um enunciado que está escrito assim: começamos a conhecer o espaço onde vivemos ainda em nossa infância. Quando pequenos, usamos os sentidos tato, paladar, audição, visão, olfato para reconhecer os elementos que estão à nossa volta. À medida que crescemos, a forma de nos relacionarmos com o espaço vai se modificando, bem como nossa forma de percebê-lo. Tá? Esse texto é do livro de Geografia do 6º ano, Mundo da Geografia, de Igor Moreira, né, da editora Positivo. Então, sobre o espaço onde vivemos, respondo às questões. O que significa lugar? Então, vocês vão retornar lá nos nossos primeiros vídeos, vão retornar nas explicações, nas anotações do caderno de vocês que nós fizemos quando estávamos em aulas presenciais e vão retornar também na leitura da apostila 1, volume 1. Tá bom? Ah, professor, eu não tenho apostila 1, mas certamente no caderno você anotou. Ah, não anotei porque eu faltei. Então digita no Google lá o que significa o conceito de lugar para a geografia, né? Vocês vão achar lá facilmente. Tá bom? Letra B. Explique com suas palavras o que significa espaço vivido. Tá? Então, eu acho que eu dei uma explicação aqui no início desse vídeo. Né? E para vocês agora ficou fácil, é só retornar no início do vídeo ou então retornar lá nos conteúdos que tem na apostila de vocês do volume 1. Tá bom? Bom, questão 12. Próximo de onde você mora, certamente há diferentes lugares. Procure imagens desses diferentes lugares em revistas, jornais ou na internet, recorte-as e colhe-as nos quadros correspondentes. Tá? Então, vocês vão fazer isso, né? E na nossa aulinha de terça-feira, quando nós estivermos fazendo uma correção dessas atividades, vocês vão me mostrar. Tá? Vou mostrar na tela lá para todo mundo observar. Tá bom? Lugares de vivência e lugares de passagem. O lugar que você vive, né? Coisas parecidas com o lugar que você vive. Ah, professor, eu tenho uma foto aqui minha no quintal da minha casa. Posso colocar?
Pode. E lugar de passagem? É um lugar que você estava viajando, um lugar que você ficou pouco, um lugar, entendeu? Então tá bom. Lugares sagrados, né? Ah, professor, eu tenho uma foto em Aparecida, eu tenho uma foto na minha igreja, eu tenho uma foto no, né, na Canção Nova, eu tenho uma foto lá na Europa, lá que eu fui viajar e conheci uma igreja, né, a Catedral de Notre Dame. Então, pode colocar também. Lugares de trabalho, né? Ah, professor, eu não sei, não tenho. Recorta, acha em revista que tem, tá bom? E aí vocês vão me mostrar essas fotos aí na aula de terça e na aula de quinta-feira, se tudo der certo, se der tempo. Tá? A imagem, vamos para a próxima. A imagem ao lado apresenta dois espaços com características diferentes. Tá, então vamos tentar identificar primeiro essa informação. Tá? A gente não precisa ler toda a pergunta antes. Ele está afirmando que existem dois espaços diferentes. Será que existe mesmo? Vamos tentar olhar aqui. O que a gente pode observar na imagem? Que é uma cidade, né? Primeira coisa, é um espaço urbano. Né? A primeira coisa que a gente consegue identificar é que do lado esquerdo da imagem aqui, né, tem menos áreas verdes e do lado direito tem mais áreas verdes, certo? Conseguimos ver prédios ao fundo, alguns prédios, alguns edifícios à direita. Porém, tem uma outra questão muito importante nessa imagem que a gente precisa perceber, que é o seguinte: existe igualdade social nela? Ou melhor, existe desigualdade social nela? Vamos tentar observar, os espaços. Como é que você identifica se há desigualdade ou não? É pelas construções, pela aparência, pelo aspecto de cada lugar. Então, se vocês olharem essa imagem do lado esquerdo aqui, vocês vão ver, uma comunidade onde as casas são aglomeradas, não tem edifícios altos, tem menos áreas verdes. Enquanto do lado direito da imagem a gente observa edifícios de alto padrão, com piscina na sacada, área arborizada, tudo limpinho, rua asfaltada, larga, né? Então, essa informação a gente já consegue tirar dessa imagem aqui, tá? Que é a primeira informação. Vamos ver o que ele está pedindo no enunciado. À esquerda está Paraisópolis, à direita Morumbi, que são dois bairros de São Paulo. São bairros vizinhos que se situam na mesma cidade, São Paulo. Que diferenças você identifica entre esses dois espaços? Olha, só olhando ali, né, a gente já conseguiu identificar alguns. Então, vocês vão retornar no vídeo e vão responder isso. Em sua opinião, o que essas diferenças representam na organização da cidade? Aí é uma outra questão que vocês têm que refletir. Isso, primeiro, representa algo na organização da cidade? Eu falei aqui sobre sobre ruas apertadas do lado esquerdo, ruas largas do lado direito, arborização de um lado, a falta de árvores do outro. Pense o seguinte: saneamento básico, infraestrutura, onde é que está mais fácil de ofertar tudo isso? Onde é que vocês acham que existe carência dessa infraestrutura? Tá? Então, tudo isso vocês vão responder na questão B, certo? Bom, observem ali questão 14. Tá? Então, na questão 14, é importante que a gente pense o seguinte: olhar o antes e o depois. Então, observe as fotografias a seguir. Elas mostram a esplanada dos ministérios na cidade de Brasília em diferentes épocas. Em 1960, ano da fundação, e em 2015. O espaço geográfico é dinâmico. Então, o espaço onde existem as relações do homem com a natureza, ele é dinâmico. Isso significa que ele se modifica com certa frequência. Que mudanças você consegue identificar ao comparar as duas imagens? E aí vocês vão colocar todas as mudanças que vocês observam ali na imagem, tá bom? Então, como é que era a cidade antes? Como é que era Brasília? Como é que está Brasília agora? Se está mais cheio, se está menos cheio, se tem menos carros, mais prédios, menos prédios, se a ocupação aumentou, se diminuiu, se vocês consideram que a infraestrutura está melhor, que a organização está melhor, que ela está mais arborizada, se ela está menos arborizada, se ela está bonita, se ela não está. Tá? Então, tudo isso vocês vão colocar ali, beleza?
15. Observe o mapa a seguir. Ele apresenta uma regionalização do Brasil, ou seja, divisão do país em grandes regiões. Então, são 5 grandes regiões, né? No mapa vocês conseguem observar. E aqui embaixo tem uma legenda, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão colocar lá é definir o que significa regionalizar. Tá? Então, quando você regionaliza, você está dividindo espaços, tá? Através de critérios. Então, o critério utilizado para dividir isso daqui, o Brasil dessa maneira, primeiro é um critério físico, né, através das linhas dos estados, e também critérios históricos e naturais. Tá bom? Então, observe ali. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem critérios semelhantes, por isso estão na mesma região, porém, né, características desses critérios são diferentes para os estados do Sudeste, por isso que estão divididos. Tá? Então, a primeira coisa, regionalizar significa dividir por critérios, agrupar áreas com critérios semelhantes e separar áreas que possuem esses critérios diferentes. Tá? Então, por exemplo, a colonização do Sul, ela basicamente é uma colonização de eslavos, de italianos, de ucranianos, de russos, de alemães, né? Enquanto a colonização nos estados do Sudeste são de portugueses e espanhóis. Né? As características econômicas ali são diferentes das características econômicas daqui. Né? O clima do Sul é diferente do clima do Sudeste, que é diferente do clima do Centro-Oeste. Então, né, esses são os critérios. Aí vocês vão procurar lá também quais são os critérios adotados para essa regionalização. Eu já falei aqui no vídeo, se vocês quiserem retornar, né, vocês voltam no vídeo. De que outras formas o espaço geográfico pode ser regionalizado? Gente, qualquer critério você pode regionalizar por vegetação, por clima, por hidrografia, por bacia hidrográfica, né? Por relevo. Você pode regionalizar por aspectos econômicos, você pode regionalizar por aspectos culturais. Tá? Então, é só escolher um critério. Tá? Número 16. Observe a imagem a seguir. Ela representa um conjunto de países que se integram pelo fato de neles se falar a língua portuguesa. Compõe a comunidade dos países da língua portuguesa. Angola, Guiné Equatorial, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Brasil. Ao identificar esses países no mapa mundi, estamos definindo uma regionalização. Observe-a. Tá? Então, aqui está o Brasil, Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, né? E os outros países aqui, o Timor-Leste no sudeste. Timor-Leste no sudeste da Ásia. O que esses países têm em comum? Qual é o critério que eles foram regionalizados? Veja só, né? Eles representam o conjunto de países que integram pelo fato de neles se falar a língua portuguesa. Compõe a comunidade dos países de língua portuguesa. Então, qual é o critério, né, para regionalizar? B. Que tipo de regionalização esse mapa apresenta? Regionalização por aspectos naturais, clima, relevo, vegetação, hidrografia, ou por aspectos culturais que estão relacionados ao idioma, música, a comida, ou regionalização por aspectos político-administrativos, que seria, né, considerando os limites deles. Então, vocês vão marcar ali qual que é a resposta correta. C. Com esses mesmos países, vamos fazer uma nova regionalização agrupando-os pelos continentes que estão situados. Consulte o planisfério político em um atlas e registre em quais continentes estão esses países. Ah, professor, eu não tenho atlas, eu não tenho planisfério. Tem atlas sim, que foi solicitado no início do ano para vocês. Tá? Então, olhem lá, procura Angola. Né? Aqui, ó, no mapinha aqui, já está mostrando onde é que está cada país. Então, fica fácil de achar no mapa. Tá bom? E aí vocês vão colocar os continentes aqui. Bom, página número 17, né? Nós vamos até o número 19. Bom, número 17, região de maneira geral é definida como uma subdivisão do espaço geográfico. Observe os mapas e classifique de acordo com o tipo de regionalização estabelecida. Os critérios naturais, culturais, políticos, administrativos. Tá?
Então vamos ver. Mapa 1. Que tipo de critério é? Critério natural, cultural ou político-administrativo? A gente tem que ver sobre o que está tratando o mapa. Tá? Então, esse daqui divide por regiões, né, considerando os estados. Então, provavelmente ele é o político-administrativo. Esse aqui considera aspectos relacionados ao clima. Tá? Então, o que é o clima? É natural? É cultural? Ou é político-administrativo? E esse aqui é uma divisão da América entre latina e anglo-saxônica. A América Latina são os países que falam idiomas derivados do latim, ou seja, português, francês, espanhol, italiano, né? E aqui na anglo-saxônica são idiomas de origem saxônica, inglês, e aí entrariam outros aqui, mas aqui é basicamente inglês. Bom, isso aqui é cultural? É natural ou é político-administrativo? Então vocês vão escrever aqui. Escreva quais foram os objetivos dos critérios adotados em cada mapa. Então no mapa 1, qual é o objetivo de regionalizar desse jeito? No mapa 2, no mapa 3. Bom? No 18, quais são seus lugares de vivência? Justifique sua resposta. Então, a sua convivência diária, o que você faz? Meu lugar de vivência é minha casa, né? Porque eu estou lá, porque eu vivo lá, que eu durmo lá, que eu como lá, né? A escola é um lugar de vivência, né? Eu faço balé, né? O balé lá, a academia de balé lá é um espaço de vivência. A academia que você frequenta, eu jogo tênis, eu vou no clube, é um espaço de vivência, né? Tá bom? E o 19, vocês vão fazer esta cruzadinha respondendo as perguntas A, B, C, D, E e F sobre os conceitos da geografia. Pessoal, é isso. A gente encerra a primeira parte do livro de atividades de vocês. Tá? Um grande abraço, boas atividades e até semana que vem